Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje, continuando aí o nosso capítulo, nós vamos falar sobre os anelídeos. Então, o terceiro grupo de vermes que nós vamos estudar. Já estudamos os plateumintos, os nematódios e agora vamos falar um pouquinho aí sobre os anelídeos. A minhoca é o representante mais conhecido do filo Annelida. Além das minhocas, existem outras espécies conhecidas, como as sanguessugas. Uma característica distintiva desse grupo é a presença de cerdas ao longo de todo o corpo. Trata-se de uma característica tão importante que a presença, a ausência e o número total de cerdas são usados na classificação dos grupos. Então, é na foto da minhoquinha que tem aí, vocês podem ver o corpo, segmentado, dividido por anéis, e as cerdas são menorzinhas aí, não dá para ver. Características gerais do grupo. Os anelídeos têm esse nome porque tem o corpo segmentado por anéis, Anelídeos vem de anel, pequeno anel. Os representantes mais comuns são as minhocas, as sanguessugas e os nereis, havendo cerca de 15 mil espécies catalogadas. Esses animais são encontrados em água doce, salgada ou em solos úmidos, podendo ser parasitas ou de vida livre. Cada anel ou segmento é coberto externamente por uma cutícula na epiderme e internamente encontram-se músculos longitudinais bem desenvolvidos. São esses músculos espalhados ao longo do corpo que contribuem para a movimentação dos anelídeos, chamada de locomoção a longa e curta. Ao se mover, ela relaxa a musculatura de uma parte do corpo e contrai a outra, e desse modo ela vai realizando ali o seu movimento. Algumas espécies apresentam cerdas que contribuem para a locomoção. Os anelídeos têm sistema respiratório diversificado. As espécies terrestres realizam as trocas gasosas por difusão e respiração cutânea. Cutâneo vem de cutis, significa pele. Então, elas respiram pela pele e os gases vão passando de uma célula para outra, dependendo da quantidade, de fusão, da quantidade maior para o menor. Já os anelídeos aquáticos realizam respiração branquial. As brânquias são estruturas por onde a água entra, ficando ali retido o gás oxigênio dissolvido, para depois ser distribuído para as outras partes do corpo. Apresentam o sangue com hemoglobina, que é uma proteína que deixa o sangue vermelho, porém sem hemácias. Hemácias são células sanguíneas, que carregam oxigênio e gás carbônico. Como aqui a respiração não é através do sangue, ela não tem as células vermelhas. Esse sistema circulatório é formado por dois vasos e é chamado de sistema circulatório fechado. O que significa isso? Que o sangue circula só dentro de vasos sanguíneos. Ele é formado por dois vasos, um fica no dorso e o outro no ventre, com exceção dos oligoquetos, que apresentam 3 vasos, além de um conjunto de vasos contráteis que bombeiam o sangue pelo corpo, como se fossem corações. Então, às vezes a pessoa fala que a minhoca tem vários corações. Não é, que esses vasos especiais fazem o trabalho de um coração de um mamífero, por exemplo. Então, a gente acaba relacionando. Os anelídeos têm sistema digestório completo, ou seja, tem boca para o alimento entrar e ânus para os resíduos saírem. Tem mais papo, moela, intestino. O animal captura o alimento que fica armazenado no papo e segue para a moela para ser triturado. Quando esse alimento chega no intestino, os nutrientes são absorvidos. De maneira geral, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou hematófagos, a depender da espécie. Hematófago é o que come sangue. Fago é comer, hemato é sangue, tá? O sistema excretor é composto por um par de nefrídeos em cada segmento, que é responsável por retirar as excretas do sangue e do celoma. Celoma é a cavidade onde ficam os órgãos. Apresenta um sistema nervoso ganglionar formado por um par de gânglios em cada segmento, de onde partem os cordões nervosos centrais. Esses gânglios cerebrais, eles vão fazer a função de cérebro. Eles vão receber os estímulos do meio ambiente, permitindo o relacionamento do anelídeo com ele.
Então aqui eu tenho o corpo da minhoca, que é o mais comum, tá? Então tem lá o cordão nervoso, os gânglios que vão fazer o papel de cérebro, a boca por onde vão entrar os alimentos, o ânus por onde vão sair os resíduos, os vasos sanguíneos, dorsal e ventral, os vasos contráteis que vão bombear o sangue. Por isso tem gente que fala que a minhoca tem uma porção de corações. Faringe, papa, moela, que fazem parte do sistema digestório. Clitelo, faz parte do sistema reprodutor. As minhocas usam o clitelo para transferir os gametas. Elas são hermafroditas. Elas produzem os gametas masculino e feminino. Só que elas não se autofecundam. Então, eu tenho que passar um gameta masculino para outra e vice-versa. A forma de reprodução dos anelídeos varia de espécie para espécie, podendo ser tanto assexuada quanto sexuada. Para melhor compreensão, iremos estudá-lo de acordo com os diferentes grupos, que são os oligoquetos, os aquetos e os poliquetos. Essa classificação foi feita de acordo com a quantidade de cerdas que o animal tem. Nos oligoquetos são aqueles que têm poucas cerdas, são as minhocas, os tubifex e o minhocossu. Aquetos não tem cerdas, esse A significa não, é a sanguessuga, o representante mais conhecido. E poliquetas, muitas cerdas, são os nereises tubícolas, poli significa muito. Os oligoquetos apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade por segmento. São encontrados em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Não têm a cabeça diferenciada, só a locomoção é realizada por meio de movimentos da musculatura com auxílio de cerdas ao longo de todo o corpo. O principal representante do grupo é a minhoca, caracterizada pelos anéis ao longo do corpo e a pele fina e úmida. As minhocas produzem uma substância com função de manter a epiderme sempre úmida, para facilitar a respiração. As minhocas, elas fogem da luz e do calor. Por quê? Porque elas têm a pele muito fina e desidrata muito fácil. Por isso, no nosso miocário, a gente forra a parte externa com um saco preto de lixo, para ficar escuro. Quando a gente retira o saco preto, eu consigo ver as minhocas e os túneis que elas cavam na parede do recipiente. O clitelo é um anel de coloração mais clara utilizado na reprodução. Minhocossu é um oligoqueto de grandes dimensões, que pode chegar a 2 metros de comprimento. Essa espécie tem uma estrutura corporal semelhante à das minhocas e coloração que varia de preto a vermelho. Esse animal habita as raízes de gramíneas e produz grande quantidade de matéria orgânica. Funciona como fertilizantes para os solos. As minhocas são hermafroditas e realizam fecundação cruzada. O que é que significa isso? Que um indivíduo se emparelha com outro em sentido oposto, prendendo-se com auxílio das cerdas e do clitelo e realizam as trocas de gameta. Os 2 indivíduos são fecundados, 2 ficam grávidos e liberam seus ovos no solo. Alguns dias depois, os ovos eclodem indivíduos jovens. Por isso, no nosso minhocário, nós vamos ter aí umas 4, 5 minhocas, né? Passado 1, 2 meses, vai ter um monte de minhoca. Porque elas são hermafroditas, todas elas ficam grávidas, certo? Os aquetos, também chamados de hirudíneos, não têm cerdas e apresentam ventosas para ajudar na fixação e na locomoção. O principal representante do grupo é a sanguessuga. Esse animal tem um comprimento variável entre 1 e 20 centímetros e vive em solos úmidos, pantanosos, de água doce e água salgada. Pode se alimentar do sangue de outros animais, como também pode ser predador carnívoro de minhocas ou restos de animais. A reprodução desse grupo é parecida com o das minhocas, sendo também hermafrodita. No passado, as sanguessugas eram utilizadas para propósitos medicinais, tanto na medicina ocidental como na oriental. O registro mais antigo dessa prática advém de cerca de 1500 anos a.C., em pinturas egípcias. Essas espécies eram colocadas na pele dos pacientes por certo período de tempo,
a fim de que sugassem quantidade suficiente de sangue, promovendo maior circulação do sangue nos pacientes com hipertensão arterial e enfisema pulmonar. Atualmente não são mais utilizados na medicina tradicional, apenas em tratamentos alternativos, porque antigamente eles acreditavam que muitas doenças eram causadas por sujeira no sangue. Então, quando a gente perde sangue, o corpo produz mais. Então, na ideia deles, eles punham as sanguessugas nas costas, a pessoa ficava deitada e a perda de sangue através da sanguessuga estimulava a produção de um sangue novo e limpo. E o terceiro grupo, os poliquetas, são anelídeos com várias cerdas, muitos, em cada segmento. São animais marinhos de dieta carnívora, podendo até ser canibais. O representante mais conhecido desse grupo é o nereis, um predador do fundo do mar que se alimenta de outros invertebrados. Apresentam estruturas sensoriais na região anterior do corpo e mandíbulas localizadas próxima à faringe. Assim como as minhocas e as sanguessugas, apresentam o corpo dividido em anéis, sendo que cada um tem muitas cerdas e paredes e pares de projeções laterais, chamadas de parapódios, que funcionam como pernas e órgãos sensoriais. Nos poliquetas ocorre reprodução assexuada, pelo qual o indivíduo dá origem a outro organismo capaz de se reproduzir sexuadamente. Importância ecológica. As minhocas são importantes transformadoras de solo, principalmente nas regiões tropicais. Esses animais conseguem processar a matéria orgânica que naturalmente se deposita no solo pela queda natural de folhas e galhos de árvores, por exemplo. As minhocas se alimentam dessa matéria já em decomposição e, pela atuação do seu processo digestivo, eliminam pelas fezes o chamado humus. O humus produzido pelas minhocas é considerado pelos agricultores um dos melhores adubos. Em regiões onde há muitas minhocas no solo, o humus atua como importante adubo, favorecendo o crescimento das plantas nativas. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje nós vamos dar início a um projeto diferente nos nossos vídeos de YouTube. Assista e responda. Em um dos vídeos da semana, por semana, eu vou passar para vocês um enigma. Quem souber a resposta desse enigma e publicar no grupo de tarefa primeiro, vai ganhar um ponto. Ao final do mês, quem tiver mais pontos, vai ganhar um prêmio. Então, assistam os vídeos. Claro que eu não vou falar qual vídeo que tá, se é no de terça ou no de quarta, justamente para vocês assistirem, certo? Então vamos lá, hoje nós já temos aqui um enigma para vocês. Quem caminha com 4 pernas pela manhã, 2 pernas ao meio-dia e 3 pernas à noite? Tcharam! Lembrando que para ganhar um ponto tem que estar aí com a sua resposta certinha, tá? Completinha. Participem, boa sorte a todos. Um abraço e até a próxima aula.